Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, hoje dia 21 de setembro, sexta-feira, estamos celebrando o evangelista São Mateus. São Mateus foi apóstolo de Jesus, evangelista, quer dizer, escreveu um evangelho, escreveu o primeiro evangelho, que é um dos maiores evangelhos, e é o que nós chamamos o evangelho da Igreja. E nós temos hoje diante de nós exatamente o texto da vocação de São Mateus. Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 9, dos versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Amados e amadas de Deus, onde é que Jesus encontra Mateus? Na coletoria de impostos. Mateus era cobrador de impostos, era alguém que cobrava impostos, por isso já era antipático diante do povo, por isso já era visto como pecador, por isso já era visto como alguém indigno para o reino de Deus. E é exatamente ali que Jesus o apanha, é exatamente ali que Jesus o chama, e Jesus o convida: segue-me. E diz o texto do Evangelho, ele se levantou e seguiu a Jesus. Quer dizer, alguém que, chamado por Jesus, se coloca agora no seguimento de Jesus. Então, Jesus estava à mesa em casa de Mateus. Vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Amados e amadas de Deus, agora Jesus está à mesa na casa de Mateus. E quem é que está à mesa com Jesus? Cobradores de impostos e pecadores também estão à mesa com Jesus e com seus discípulos. Sentar-se à mesa significa condividir a vida, condividir a história, e aqui significa condividir o reino de Deus. Aqui significa que Jesus é presença do amor misericordioso de Deus, e que em Jesus, quando Jesus se senta com os pecadores, significa dizer que o reino de Deus é também para eles. Também eles são convidados a entrarem no reino, também eles são convidados, mediante o perdão oferecido por Jesus, a fazerem parte do reino de Deus. Jesus, quando se senta à mesa com eles, Jesus quer dizer que também eles são convidados a fazerem parte do reino de Deus. E agora vem então a atitude dos fariseus. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os pecadores, com os cobradores de impostos e pecadores? Quer dizer, isso escandaliza. O fato de Jesus, da proximidade de Jesus aqui com pecadores, com cobradores de impostos. E é interessante, amados e amadas de Deus, a resposta de Jesus. Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Amados e amadas de Deus, Jesus usa um dito: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Quer dizer, exatamente para os pecadores que Jesus veio. Jesus veio exatamente para aqueles que estavam afastados de Deus, aqueles que diante da lei, aqueles que diante do pacto da aliança eram vistos como fora, eram vistos como indignos por causa exatamente da sua situação de vida, por causa da sua situação moral. E Jesus mostra que é exatamente para esses que ele veio. Jesus, ele quer que todos estejam próximos de Deus, ele quer que todos entrem na dinâmica do reino de Deus. Então o dito: aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, não vim chamar justos, mas pecadores. É exatamente para eles que Jesus veio. É exatamente para aqueles que estavam longe de Deus que Jesus veio lhes oferecer a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia. Amados e amadas de Deus, é a misericórdia de Deus que se manifesta em Jesus de Nazaré e se manifesta para aqueles que estão longe de Deus, se manifesta para todos. Peçamos a graça de que também nós estejamos com o coração aberto ao amor misericordioso de Deus, que também nós nos deixemos transformar pelo amor misericordioso de Deus e sejamos presença desse amor misericordioso de Deus. Amor que cura,
amor que restaura, amor que dá sentido novo à vida e à existência, como deu a vida e a existência de Mateus, hoje São Mateus. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.